do seu amor e da sua glória dentro de nós. Eu escuto o som, é de cadeias quebrando. Há uma unção aqui. Ela veio para tirar a carga das suas costas e o jugo do seu pescoço. E a unção que despedaça o jugo, é a unção que despedaça esse vício, isso que entrou e que te possuiu e que dominou a tua alma, que dominou a sua cabeça, que dominou o seu interior. Essa unção está aqui despedaçando. Em nome de Jesus, trazendo luz, jogando luz para dentro de você. Ela está arrebentando cadeias. Amém? Existem níveis de cadeias, níveis de prisões que às vezes nós nem percebemos, não damos conta que está ali subjugando. Mas debaixo de uma unção, quando a unção vem, os nossos olhos são abertos, a nossa visão ela fica esclarecida, podemos ver, podemos enxergar. A palavra do Senhor diz que Satanás... Para ministrar a palavra, eu vou passar para ele. Amém? Fazer uma oração para o profeta, né? Vamos levantar, irmãos? Levantem-se. Hoje... Peço desculpa à igreja, a gente teve 2 dias um pouco acamado e dessa noite passada para essa, eu pretendia sair de lá às 7 horas da manhã, mas uma febre me pegou e acabou atrapalhando a minha saída. Mas eu louvo a Deus por estar aqui, porque eu coloquei como um propósito estar aqui. Amém? Tivemos um culto abençoado de sexta-feira lá, mas quando eu cheguei em casa, essa febre me pegou. E dentro disso, Deus ele é tão tremendo, que eu vindo no ônibus, comecei a fazer umas perguntas a Deus. Comecei a falar: Senhor, eu não entendi o porquê que está acontecendo tanta coisa assim, uma atrás da outra. E uma voz falou no meu espírito dizendo assim: e o Senhor Jesus convidou os discípulos a entrar no barco. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí dei um jeito e falei: Deus, o que o Senhor está querendo dizer para mim? Eu não prestei atenção no que eu tinha perguntado. Grava o que eu vou te falar. Presta atenção no que você pergunta para Deus. Presta atenção, às vezes você tem um questionamento, você pergunta para Deus, mas não percebe quando Ele responde. E nessa vinda para cá, eu não estava entendendo o que Ele estava me respondendo. Ele estava me direcionando, me respondendo a minha pergunta. Porque eu quis dizer para Ele o seguinte: se o Senhor está conosco, por que é que está acontecendo tantas coisas? E Ele só deu essa frase, Ele não mostrou capítulo, não mostrou versículo, só falou isso para mim. E Ele disse: entra no barco. Os discípulos entraram com Ele. E eu terminei a mensagem na hora que eu subi, porque eu ainda cheguei aqui com febre, uma febre me dando uns calafrios assim. Subi, não achou de pirona, mas eu achei o que Deus estava querendo falar conosco nessa noite, amém? Abra a tua Bíblia em Mateus 28, trago o abraço de São José dos Campos, da Bispa Camila, que não pôde estar aqui hoje. Ficou triste, mas ela ministra no domingo lá. E a gente está num ritmo meio frenético ali, gente. Graças a Deus. E chegando pessoas novas na igreja. E ela está com o coração saltitante, cuidando dessas vidas. E aí eu falei para ela: se a gente for, tanto eu quanto você, o pessoal que está indo na célula não vai encontrar ninguém lá, né, no domingo. Ela falou: não, vai você e eu vou esperar, eu vou ficar. Mas está aqui o abraço de toda a igreja. Eu confesso, todas as vezes que eu venho aqui, eu me sinto tão amado. Eu me sinto curado. Eu sinto unidade. Porque a unidade cura. Você viver em comunhão cura. Não é estar todo dia na mesa.
Não é estar todo dia no telefone, não. Não é mais do que isso. E todo o tempo eu ouvindo, falei, meu Deus, que sensação maravilhosa. Estou feliz de estar vendo meu filho aqui, o Pedro. Quando eu entrei, ele estava no mistério ali. Aí eu comecei a entender a pergunta que eu fiz dentro do ônibus. Deus, por quê? O que está acontecendo? Me explica, estou errado, o Senhor está comigo ainda, me explica. Aí eu começo a entender como que a gente pergunta, mas não espera a resposta, né? E não, às vezes nem entende a resposta dele. Então eu fico feliz de estar aqui com vocês. Amo vocês. Amém? Vamos lá. Mateus 8, 23. Aleluia. Entrando Jesus no barco. Oh, Deus maravilhoso. Seus discípulos o seguiram. Vamos ler todos juntos. Entrando Jesus no barco. Repete comigo. Não, Igreja Viva, mais forte. Entrando Jesus no barco. Seus discípulos o seguiam. Segura essa parte no teu coração. De repente sobreveio uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram, despertaram, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Até aqui. E eu dentro do ônibus eu fiquei caçando Jesus. O que o Senhor quer falar comigo? Porque tem um momento das nossas vidas que a gente, mesmo andando com Deus, a gente faz umas perguntas meia doida. Principalmente, Deus, o Senhor está comigo? É uma pergunta idiota. Acredito que Deus vai falar, esse cara é um cabeção. Se eu não estivesse com você, você não estaria vivo. Mas a gente, como ser humano, há momentos que a gente pergunta. E quando eu vi aqui que ele convida os discípulos, ele entra no barco e os discípulos entram com ele. Aqueles camaradas já tinham visto Jesus curar cego, já tinham visto o paralítico andar, eles já tinham visto tudo. Por isso que eles entraram, por isso que eles acompanharam. Mas eles não sabiam que havia um teste. Havia algo que ele queria testá-lo. Deus queria testar aqueles camaradas. Deus queria ver aqueles camaradas aprovados. Eu acho lindo isso. E eles o seguiram e entraram naquele barco. Quantos de nós estamos aqui que decidimos a seguir o Mestre, a se tornar um discípulo, a confiar nele? E nós dissemos isso, nós confiamos em Deus. Uns confiam em carros e cavaleiros, mas eu confio no Senhor. E o Senhor olha lá de cima e fala: peraí, eu preciso dar um sinal para testar o nível de confiança que esse filho ou essa filha está tendo em mim. E a Bíblia diz que Jesus vai descansar, porque ele passou o dia curando, o dia trabalhando ali, salvando pessoas ali, enfermos e tal, e ele foi descansar. Enquanto ele descansa, uma tempestade se levanta. E aqueles os mesmos camaradas que entrou confiante porque ele estava no barco, parece que em questão de segundos se esqueceram que dentro daquele barco estava todo o poder e domínio sobre tudo. Eles esqueceram de todos os milagres e olharam para a dificuldade, olharam para o problema, e a tempestade aumentou. E isso trouxe o desespero. Isso trouxe algum deles, acredito eu, até mesmo pensando em pular do barco e desistir de estar dentro daquela embarcação. E eu acredito que Jesus, como acabou de falar para o bispo agora, Jesus não estava
totalmente dormindo. O corpo físico dele estava descansando, mas o espírito dele não tinha como desconectar de Deus. E eles, naquele momento, eu acredito que um pegava baldinho, jogava fora, outro jogou a mala, outro jogou isso, outro jogou aquilo, porque na nossa vida, em tempos de tempestade, não é para a morte, é para a gente desfazer de coisas que não está servindo. Porque quando vem uma tempestade, você fala: Deus, o Senhor está comigo, por que está acontecendo isso? Você acaba fazendo uma vistoria da tua vida, para ver o que você tem sido diante de Deus. Então eu acredito que eles jogaram coisas fora daquela embarcação. Eu acredito que eles tentaram de tudo, mas de repente alguém entendeu e foi lá despertar o mestre. Alguém foi lá e disse: ei, acorda, porque senão nós vamos morrer. E nessa noite eu trago isso porque eu senti esse Deus comigo vindo para cá. Eu te escolhi, Deus te escolheu, Deus te amou primeiro, Ele fez tudo primeiro para nos chamar a atenção. Ele te achou como achou a Davi. Ele te livrou antes de você até mesmo dizer que Ele era o Salvador da tua vida. Ele já estava contigo, já estava comigo. E às vezes dentro desse barco nós começamos a questionar na tempestade. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está dentro de qualquer tipo de tempestade, fique tranquilo, porque se Ele está com você na embarcação, pode ter certeza que só basta você clamar, e no tempo certo Ele acalma essa tempestade. Só que é noite aonde Deus está querendo nos provar e nos testar. É a última hora da igreja. Haverá um grande avivamento, aonde não tem como ter discípulos que fraquejam a primeira tempestade. Ou somos provados para passar por essa tempestade, e lá na frente podemos ser usados por Ele. Porque Deus nessa noite está olhando para mim, para você, em pleno sábado, e está entendendo o quê? Eu escolhi esse povo, eu escolhi essas vidas, para que eles possam ser guerreiros lá na frente, para que eles possam trazer o avivamento. Deus está contando contigo, não somente para ser um frequentador de igreja, mas para alguém que anda lado a lado com Ele. Ainda que tenha tempestade, clama a Ele, chama a Ele. Ele tem o poder de parar, e nessa noite é isso que Ele está fazendo, provando que Ele está dentro do meu barco e dentro do teu barco. Se você acredita nisso, libere uma linda salva de palmas. E o interessante que ele põe aqui, de repente veio. De repente significa algo que ninguém está esperando. Às vezes tudo está normal, tudo está tranquilo, caminhando, e de repente, esse de repente chega. Só que ao mesmo tempo que o diabo tem um de repente para nos atacar, Deus também tem um de repente dele. Porque se você for em Atos Apóstolos, diz a Bíblia que de repente estremeceu as prisões e Paulo e Silas ficaram livres. Então conte com o de repente de Deus. Não se preocupe com o de repente do diabo não, que o de repente dele é momentâneo. Ele levanta e cai, porque nós não estamos sozinhos. E isso me fez lembrar algumas coisas. Está aqui meu filho Pedro, que alegria, que alegria. Agradeço a todos vocês pelo carinho com ele. Mas a gente estava conversando, teve dias de eu sair para fazer casa de paz. E o meu filho está lá em Itaquera, num bairro chamado Favela da Paz. Eu falei: não é possível, Deus. O Senhor está me dando tantos filhos na igreja, o meu filho de sangue está longe de mim. E a tempestade era essa comigo, eu não sei qual era a sua. Só que eu coloquei no meu coração: eu vou clamar, eu vou te acordar, Jesus. E a gente espera às vezes um pregador despertar Jesus para nós. Quantos não esperam isso? Quanta expectativa quando se vem um profeta, quando se vem um apóstolo, para que ele desperte, acorde a Jesus para acalmar as nossas tempestades. Levanta a sua mão direita que eu quero te dar algo hoje, uma chave. Você pode despertar ele, você pode chamar a atenção dele, você pode, porque na tua vida há poder. Em ti habita o Espírito Santo, o Espírito de vida, Espírito de poder está em você. Faça isso, desperte ele. Não crie expectativas sobre pessoas, crie sobre ele, porque aonde ele chega alguma coisa acontece.
Aleluia, ninguém vai até Ele e volta de mão vazia. Você vai até Deus, Ele te abraça, põe no colo e ainda cuida de você. Não crie expectativas erradas. Aqueles homens se esqueceram. Quem estava dentro do barco? Aquele que tinha todo o domínio sobre a natureza estava ali. E quando ele desperta, ele olha e fala: homens de pequena fé. E olha para a tempestade e fala: calma-te, eu preciso contar algo aqui. Isso marcou a minha vida. Eu tinha aproximadamente, acho que 5 meses de convertido na época. E na região onde eu me converti, era muito assim: você se convertia, eles punham faixa fazendo propaganda da sua vida passada, para você dar testemunho. E aquilo me deixava ruim, porque eu não estou preocupado com o meu passado. Eu quero que saibam do meu presente, quem eu sou em Cristo. Não quem eu fui na mão do diabo, mas quem eu sou em Cristo. E me chamaram e me colocaram para pregar, e eu não sabia nem abrir a Bíblia. Aí eu preguei essa mensagem, que Jesus acalmava a tempestade. Enquanto eu pregava, do lado de fora ficou um homem me olhando. E eu consegui, parece que o próprio Deus abriu minha visão para ficar vendo ele lá. Quando eu terminei e fui para casa, no outro dia cedo eu tinha uma horta num terreno. E o terreno era mais alto do que a rua. Eu estava aguando, esse homem foi lá. Ele falou: oi, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Posso falar com você 1 minuto? Eu falei: pode. Aí ele veio e me deu alguns livros na minha mão, que mudaram a minha linha de pensamento. Esses livros eram da Valnice Milhomens. Livro de intercessão, tipos de oração. Ele falou: leia isso daqui, porque eu fiquei assistindo você pregar. E Deus quer levar você num nível muito alto. Eu não sou daquela igreja. E nem comenta nada que eu te dei esse livro, porque eles vão mandar você queimar, porque ela está careca, quando ela raspou a cabeça. E eu peguei aqueles livros, e enquanto eu falava com ele, nós dois conversando, eu em cima no terreno e ele na rua, nós não percebemos a chegada de um homem na cadeira de roda, lá no Galo Branco. Ele chegou na cadeira de roda e gritou assim para mim: ei, pregador, o dia que você souber quem é o Cristo que acalma a tempestade, homens como eu não andam mais na cadeira de roda. O cara olhou para mim, eu olhei para ele: de onde saiu esse camarada? Só que eu, naquela noite que eu preguei, eu queria saber quem era aquele Deus que eu tinha falado. Eu dormi de joelho, irmãos. Falei: Jesus, eu não sei pregar, só que eu quero saber quem que é esse Jesus que acalma a tempestade. No outro dia, Deus usa 2 pessoas para mostrar que Ele ouviu a minha oração. Então não pare de orar, não para de ter comunhão com Ele. Não seja um pedinte diante de Deus, mas seja um filho chegando e conversando com o Pai. A igreja está cheia de pedinte: eu quero isso, eu quero aquilo. Não, conversa com o Pai, troca uma ideia com Ele. Ele está dentro do teu barco, Ele está dentro do teu barco. Não é para tu morrer, não é para tu parar, não é para tu desesperar. Ao contrário, é para testar você, para você ficar mais forte, para que Ele possa te usar ainda mais. Libere uma linda salva de palmas a Ele. Uou! Se é para Ele, é mais forte. Aí eu fico imaginando, aquele moço desceu com aquela cadeira de roda, eu pirei. Eu fiquei 3 dias no monte chorando. Você não vai embora? Não, eu vou ficar aqui. Fiquei acampado, irmão, porque eu queria saber quem era Ele. Eu sabia que eu tinha sido liberto de tanta coisa. Eu sabia que eu tinha sido curado de tanta coisa, mas eu queria saber quem era Ele, porque eu falei de um Deus que eu não tinha, não sabia direito. E fiquei ali os 3 dias e voltei para casa. Aí eu comecei a entender que Ele estava se revelando a mim de acordo com a minha procura a Ele, porque Jesus foi atrás de mim e de você. Foi lá onde você estava, levou alguém para pregar para você lá. Nós aceitamos a Jesus. Agora não dá mais para ninguém ir atrás de você nem de mim, não. Quem tem sede, venha e beba. Ele já foi atrás e demonstrou, como Ele foi atrás de Davi. É lá no pasto, manda buscar. Só que nós já estamos aqui. Não é tempo mais da igreja ter que depender de uma muleta. É hora de acreditar: Ele está no barco comigo.
e Ele me escuta. Aqueles homens, quando acredito que viram tudo aquilo se acalmar, ficaram maravilhados. Você quer ter notícias maravilhosas de Deus? Clame a Ele. Para de andar de longe. Para de buscá-lo somente quando você tem um problema. Não. Se você confiou a Ele, está no barco da sua vida, confie em tudo e deixa Ele te testar. Deixa Ele te testar, porque quando Ele te testa, você chora, Ele te abraça. Quer ser consolado pelo Espírito Santo? Passa o teste, passa o teste, passa o teste. Ama mais, ama mais, ama mais. Estão me odiando, pastor. Ama mais, estão me odiando. Ama mais, estão me odiando. Ama mais, estão me perseguindo. Ama, 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 ama. Diz que Ele é bom, diz que Ele é poderoso. Não para. Pessoas são traídas e param de confiar. Deus falou comigo essa semana. Falei, Deus, eu não estou preparado para algumas coisas, porque eu nunca fiquei preparado para tanta coisa ruim na igreja. Eu sempre achei que seria um pouco diferente do que o mundo, mas são cruéis. E Deus disse para mim: você caiu tantas vezes, errou tantas vezes, eu não deixei de confiar que você seria um pastor, que eu te daria uma igreja nas tuas mãos para cuidar, uma igreja minha. Eu falei, verdade, cara. Eu estou preocupado de pessoas me sacanearem. Está errado. Ainda que elas fazem isso hoje, amanhã elas podem se arrepender e ver o grande homem que Deus me tornou. Então não se preocupe, não deixe de estender a mão a ninguém, porque pisou na bola com você uma vez ou duas. Estende de novo, estende de novo. Ele está no barco com você. Ele está no barco com você. E eles se maravilhavam. E diz a Bíblia que eles perguntavam: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é o seu Deus nessa noite? Quem é o meu Deus? Quem é esse Jesus? Sabe o que é você pregar numa sexta-feira? O dono da minha casa, que é ateu, foi para o culto, levou a família inteira. Quando eu cheguei na hora de pregar, eu estava tendo calafrio de febre, batendo o queixo. Nasceu 2 espinhas no meu nariz, inflamou da noite para o dia, uma dor na cabeça. Aí quando chega a hora do apelo, o camarada que cuida dos prédios lá de baixo, algo envolvido em coisa errada, o camarada levanta a mão e vem para frente. Eu falei, meu Deus, eu não estou suportando, eu quero ir embora para casa, meu corpo está doendo. Teve uma hora que eu nem percebi mais a dor. Quando eu vi aquelas pessoas se renderem. Sabe qual é o grande problema das tempestades também? É quando a gente recua e abre mão do barco. Quando nós abrimos mão do barco, não é só a gente que perde. A nossa família perde, nossos amigos perdem, o nosso bairro que a gente mora, a nossa rua também perde. Porque quando você desiste, você está deixando de fazer algo maravilhoso. Quando você resiste e passa, você é alguém vai espelhar em você. Então Deus nos prova para a gente ser melhor para alguém. Não é para ser o bonitinho na igreja, nem ter estado, não. Para você ser melhor para alguém. Vamos ser sinceros. Não é mais fácil sentar do lado daquele que é amigo e daquele que é problemático. Lá na igreja Deus me deu uma revelação de uma pequena panela. Eu abri a tampa da panela. Falei, por que fulano não está? Ah não, porque ela é surda. Ah, meu Deus. Você não disse isso. Ela não escuta direito, não dá para ficar comigo ajudando. Você não disse isso. Por tudo que nós temos aprendido. Tem pessoas que estão dentro do barco, esquece que o dono que está dentro do barco escuta tudo e vê tudo. Aí o Senhor disse para mim assim na quarta-feira na célula Kids: põe a tal surda para poder dirigir e fica lá. Eu ouvi aquela voz, falei para o bispo, falei, cara, eu vou fazer isso. Está me doendo uma pessoa discriminar a outra, porque tem problema de audição. Por enquanto, porque Deus vai curar. E chegou, meus irmãos, nós fizemos a célula de homens na parte de cima da igreja e a célula Kids. Aquela menina dominou. Deus usou ela poderosamente, que os pais choravam.
Então você que está dentro do barco vai ter pessoas com dificuldade. Não faça acepção nunca, não faça isso. Porque o dono do barco assiste tudo. Ele assiste a tempestade para nos testar. Só que ele também assiste as tempestades que nós fazemos nós mesmos. A dele ele acalma, ele manda embora. Mas aquelas que nós ocasionamos com a própria mão, somos nós que temos que mandá-la embora. Somos nós que temos que lançá-la embora. Obrigado. Consegue entender isso? Quando eu vi aquela tempestade, fui visitar aquela menina, eu pedi a Deus que aquela menina não tivesse ouvido aquela frase, porque ela não ouvia direito. Quando eu cheguei, ela me deu um abraço e falou: o senhor é meu pai. Eu sabia que o senhor ia vir aqui, o senhor já está sabendo. Eu falei: minha filha, você não olhe para isso, porque Deus vai te curar dessa audição. Ela disse: eu não tenho mais a minha mãe, meu pai está preso. Eu queria cuidar daquelas crianças junto, como que eu nunca fui cuidada. E Deus nos curando com isso. Ela grudou no meu pescoço e na bispa ela chorava. Aí eu falei, dei a notícia para ela na quarta-feira: você vai dirigir a célula Kids na igreja, porque você é obediente, você e seu marido são dedicados, vocês se preocupam com a gente. Eu sou o pastor da igreja e você vai. E choveu, gente, era um barulho tão intenso na igreja que o meu coração apertou mais ainda. Eu olhei para o Senhor e falei: ou o Senhor está comigo, não está? Para essa chuva agora, cessa essa chuva agora. Senão essa menina vai falar, ela não vai ouvir. A chuva parou, irmãos. A chuva parou. E quem estava lá em cima na cela dos homens, chamei todo mundo para dar uma espiada lá embaixo. Quando todo mundo espiou, as crianças estavam chorando. Não despreze ninguém por nada. O que dá trabalho hoje, amanhã ele vai estar lado a lado com você. Aleluia. Não saia do barco. A tua família precisa de você em pé. A tua igreja precisa de você em pé. Não é tempo de sair do barco. A tempestade é grande e ela só acalma para quem está dentro do barco. Para quem está fora, o mar é o mundo e as suas tempestades. Nesse mesmo momento, tem gente capotando o carro, tem pai matando filho. Está acontecendo tudo isso. Vidas fora de uma embarcação que tem local certo para chegar. A tua embarcação tem um lugar certo para chegar. Ele não se perde, ele não fica à deriva. É ao contrário, ele tem lugar certo. Ele tem lugar certo para chegar. Quem está fora do barco vive à deriva. Hoje está bem, amanhã não. Hoje está feliz, amanhã triste. Hoje quer viver, amanhã quer se matar. Agora eu e você, não. O dono da vida está dentro desse barco. O dono da vida está comigo e com você. A depressão vem, mas ela vai embora. A doença vem, mas ela vai embora. E ele está comigo e com você. Se você acredita nisso, libere uma linda salva de palmas. E dentro dessas tempestades que nós passamos, é um Deus maravilhoso, um Deus simples. Deus simples. Eu estou dentro de um ônibus e os discípulos o seguiam. Vamos lá. Você escolheu Jesus para andar com ele. Quando eu cheguei em São José, eu e Pedro, nós vendíamos bolo na avenida principal, em frente à maior igreja católica que tem lá. Eu e ele vendia bolo. Ele mais do que eu ainda. Eu comecei minha vida tudo novo. E de repente o Senhor até permitiu a gente dar uma levantada. Montei empresa de cesta básica, de cama, mesa e banho. E de repente eu comecei já a não olhar. O Senhor tinha um propósito de me trazer de volta para a casa dele. Para o propósito, para o plano dele. Diga para o seu irmão, Deus tem um plano. E o plano dele não falha. Não falha, o plano dele não falha, não falha. De repente as coisas começaram a dar errado. Veio a pandemia e nós começamos a perder tudo. Morávamos num bairro chamado Jardim Portugal, classe média alta. E eu comecei a ver as coisas embora. Eu pensei,
se eu pôr a mão nesse negócio de novo, eu vou passar o que eu passei antes. Fiquei com medo. As pessoas começaram a bater na nossa casa. É aqui que mora o pastor Rodrigo. Eu falo que eu não estou. Eu não quero isso não, eu quero só ir na igreja, eu não quero isso. Mas não teve jeito. Subiu um dia um pessoal, pararam os carros na porta da minha casa, arrancaram o sofá da sala, colocaram no quintal e falaram: o senhor vai pregar para nós. Eu tinha pastores que estavam na igreja que eu estava indo. Pedro sabe disso. Chegou um lá que, meu Deus do céu, chegou gente da Baixada Santista. Aí eu saí para fora, minha voz ficou embargada. Falei: o que eu vou falar para eles? Deus, eu não tenho mais nada para falar. Eu não sei o que dizer. Aí de repente veio uma paz dentro de mim. Eu comecei a lembrar dos livramentos. Eu comecei a lembrar das minhas traições com Deus. Oh, pastor, vergonhoso. Não. Eu quero te avisar, não tenha vergonha de dizer para eu te trair um dia. Mas eu estou aqui, olha, cantou o galo 3 vezes, mas eu quero ganhar 3.000 almas para o Senhor. Pedro negou uma vez, mas ele entendeu. Então o problema não é essa parte de você negá-lo. É a parte de continuar negando fora do barco. Esse é o perigo. Que pode chegar uma hora que o barco não vai estar na margem para você subir. Pode chegar uma hora que você não vai ter as mesmas chances. Então esse era o problema. E aí o que acontece? Nós se levantamos financeiramente e veio a grande tempestade. Mas que tempestade? Aí um belo dia, irmão, eu saí no quintal de casa. Eu não estava na cobertura do Bispo Campos. Só que há muitos anos eu tinha sido apresentado lá em Bauru para um pastor chamado Pastor Ailson, que está no Canadá. Eu com um dos meus irmãos. E eu fui, ele começou a mostrar a visão. E eu saí de lá maravilhado, mas eu não sabia mais nada. Ele só guardou um livrinho. Que o pastor Neilton, que é meu filho na fé, eu fui embora. Ele guardou o livrinho. Quando eu voltei, ele falou: o senhor lembra disso? Eu falei: Deus vai nos colocar de volta nesse ambiente. Que foi o que eu fiquei apaixonado. Aí começamos a dar um passo devagarzinho, fazendo aquelas células. Vou resumir. Mas as coisas começaram a ir embora. Eu saí no quintal. Falei: Deus, por que o senhor está fazendo isso? Eu sou assim, sou assado e Por quê? Que o meu carro desce a ladeira e se acaba no portão com toda a mercadoria. Eu vim para a sua presença para se endividar. Olha isso, gente. Que presunçoso. É que Deus nos ama, porque se Ele dá um assopro já era. Aí uma voz disse para mim: você lembra que você me negou e me abandonou quando a tempestade chegou na tua vida? Enquanto tinha bonança, você estava comigo. Na tempestade você virou as costas. E não só para mim, porque a sua família, os seus familiares sofreram, seus filhos sofreram, as pessoas da sua rua sofreram, porque eu escolhi você para chegar até elas. E eu olhava para a terra e não te achava no barco. Então agora aguenta essa tempestade, que eu quero ver se realmente você quer ser meu amigo. Tem coisas que não estão acontecendo na tua vida, porque Deus está querendo ter certeza que você veio para ser amigo dele, não simplesmente como um aventureiro. Vou passar um tempo naquela igreja, quem sabe se der certo eu fico. Não existe isso, meu amigo. Entra no barco e anda com ele. Aí eu comecei a me lembrar. Falei: isso que eu estou passando foi certinho quando um dia eu fui embora. E que consequência ficou para a minha vida eu ter ido embora e ser descido do barco? Quantos dias de sofrimento, quantos dias de desespero, querendo sentir somente um abraço dele. Ele não deixava de falar comigo. Só que ele tinha o desejo de ver eu com ele. Deus não quer você de longe. Deus não quer te encontrar de vez em quando. Deus quer ter você com ele. Deus ama isso. Eu sentia, eu pedia às vezes: Deus, eu queria só um toque. Eu quero somente um toque seu. Só que olha para o sermão de novo e fala: Deus tem um plano. E o plano dele é perfeito. E o Senhor me trouxe para São José, eu fui passando por isso. Foi quando eu achei um programa chamado, um negócio chamado Casa de Paz. E eu descobri aqui, passei pelo encontro, o bispo estava ministrando. E eu já estava pastoreando, amém?
Quando eu passei pelo encontro, eu estava pastoreando. Tanto tinha gente que olhava para mim meio assim. Mas ele é pastor? Eu nem aí. Falei, rapaz, eu quero sair daqui voando, porque eu tenho que consertar a lambança que eu fiz. Eu vou precisar amar o dobro. Eu quero a minha família, os meus filhos comigo. Olha só. Não saia do barco, para que você não sofra de tentar reconquistar pessoas. E cada vez que você se aproxima, Deus permite elas irem mais longe. Isso é uma tempestade. Tinha dias que eu sonhava com esse menino. Tinha dias que eu não sabia o que falar. Quantas vezes o diabo me visitou para me dizer assim: vamos ver se você aguenta, eu vou tocar nele, eu vou matar ele. Eu falava, Deus, eu não suportaria isso, mas eu não te abandono, Pai, porque tudo é de sua permissão, mas guarda o meu filho. Você ligar uma vez, duas, três, cada hora numa cidade, São Bernardo do Campo, Diadema, só um lugarzinho bom. O diabo falava para mim, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Só que eu não dou ouvido a ele, você também não deu ouvido a ele. O de repente dele não muda nada, porque Deus tem um plano. Se você acreditar que o dono do barco tem um plano, ele vai fazer barulho, ele vai fazer escândalo, ele vai sapatear igual a Vera Verão. Mas confia no teu Deus. Continua confiando nele. Ele vai fazer gracinha, ele vai fazer proposta, ele vai fazer disse e me disse. Continua dentro do barco e só acorda o mestre. Quando você ora, Deus fica de pé. Quando você ora, Deus inclina o ouvido. Acredite nisso. E nós começamos a viver uma vida com Cristo de novo. Começamos no meio do mato, gente. Eu ia para o meio do mato, eu confesso. Eu pedi a Deus, não deixa vir muita gente não. Eu tinha medo do meu passado, alguém me ver como pastor. Vocês acreditam nisso? Agora lembra que eu disse que Deus tem um plano? Estou eu dentro de um culto, o homem está pregando. E uma igreja mais tradicional do que pentecostal. O pregador lá de Minas Gerais ergue a calça, um senhor. Ele falou, meu irmão, vocês me perdoam, eu quero pedir perdão à pastora. Vai ter um negócio que está acontecendo comigo. Aquele homem que está lá na ponta. E eu entrava no culto, eu entrava de olho fechado. Está entendendo, né, Pedro? O pessoal fala que eu ficava adorando a parede, porque eu não queria olhar para ninguém, eu queria ouvir ele. Porque essa é a intenção. Eu não quero olhar para a direita nem para a esquerda, eu quero ouvir, sentir ele. Aí ele disse, moço, Deus está dizendo para mim que nessa noite você é Moisés. Deus, eu não vou, porque se eu voltar lá vão me matar. Deus está mandando dizer para você, aqueles que desejavam a tua morte não existe mais. Você consegue entender isso? Ninguém me conhecia, ninguém sabia de nada. Quando eu vi aquilo, eu falei, Deus, o teu plano voltou. Eu estou dentro do projeto. Eu estou dentro do projeto. Deus tem um plano para a tua família. Continua firme. Aí um mês depois, amados, me chega uma notícia do menino. Ele fala, pastor, o senhor orou para mim entrar numa empresa, eu sou gerente agora. Eu falei, rapaz, parabéns e tal. Esse menino era um agiota. Ele era um agiota. Eu atendia ele na minha garagem. Eu falei assim, mas e aí o que manda? Ele falou, quero que o senhor vai orar na nossa primeira loja. Eu falei, demorou. Eu falei, aonde que é? Ele falou, lá na cidade de Taubaté. Eu falei, não. Aonde eu vim? Meu Jesus amado, fica no barco. Fica no barco. Tem grandes surpresas dentro do barco, coisas maravilhosas. Quem é esse? Alguém vai te perguntar. Que acalmou a tempestade da tua vida? Você vai dizer, é Jesus. Aí eu falei para ele, cara, eu vou. Aí falei para a bispa Camila, eu falei, eu vou em Taubaté. Ela falou, amor, eu vou jejuar. Você tem certeza? Vocês estão no laço do diabo? Eu falei, não. Ainda que eu era errado, eu saí de cabeça erguida. Eu vou voltar lá. Fui na loja, gente, no centro de Taubaté. Estava contando isso para o Anderson que estava vindo. Aí cheguei, estava lá a secretária, as funcionárias de venda. Aí ele falou, isso aqui é meu pastor. Eu falei, tudo bem, paz, tá, não sei o quê. Falei, vamos orar, vamos ungir vocês e tal, vai arrebentar, isso aqui vai crescer. Senhor, meu Deus, meu Pai, caiu 3 endemoniados. Inclusive, a que estava mais embelezada, caiu por cima da mesa. Aquela situação toda, eu falei, meu Deus do céu. E eu fui na direção para orar. Aí um demônio tomou e disse assim,
eu te trouxe aqui para te matar. Falei, meu Deus, ou agora eu pulo do barco como um covarde, ou eu acredito que ele está no barco. Falei, demônio, você programou, eu vim aqui para você me matar, então vai lá na onde você programou a minha morte. E avisa que o homem das mãos furadas está chegando lá, porque eu vou lá hoje. Aí expulsou tudo aquilo, acabou, eu falei para o menino que me levou, o gerente. Falei, eu preciso que você me leve num lugar lá aqui em Taubaté. Ele falou, pastor, estou fora. O senhor viu o que o diabo falou ali, que trouxe para matar o senhor aqui, o senhor é louco? Falei, ou você vai comigo ou me dá a chave do carro. O diabo continuou falando, ele falou, não. Quando você chegou, você era o quê? O que você é hoje? Esse é o Cristo que está comigo. Se for a minha hora, tudo bem. Mas eu sei que não é. Você vai comigo ou não? Eu falei, eu vou. Pensa num camarada 10 por hora. Cheguei no local. Tudo diferente. É um quarteirão de degas. Quando eu bati no portão, o primeiro que me viu falou, louco, assombração. Ô Rodrigão aí, me abraçou. Que legal, cara, estou sabendo que você voltou para a igreja. Eu falei, eu nem sabia que esse indivíduo sabia que eu era desviado. Falei, amém, cadê seu pai? O pai está lá dentro, nosso pai, o pai quer ver você, cara. Entrei para dentro, aí estava o cabeça das coisas. Aí ele escutou, quem está aí? Que ele fala assim. Aí falaram para ele, o senhor não vai acreditar. O senhor vai pensar que é fantasma. Porque pela voz é o Rodrigo. Entra aqui no quarto. Eu falei, vou nada. Entrar no quarto com o senhor aí, você é louco, sai aqui para fora, o senhor é cheio de malícia. Aí ele pegou, saiu, olhou para mim assim, falou, meu Deus do céu, me deu um abraço. Naquele lugar onde o diabo falou da minha morte, realmente tinha. Eu contei para ele, ele falou, não, realmente aquele lá não existe mais. Ele aprontou aqui, não existe mais. Agora que chegava ô Rodrigão, sabe aquele negócio que faz na igreja com criança de erguer e apresentar? Você não apresenta aqui na casa do pai? Aí tá eu erguendo criança, apresentando e chegando gente. Chegando chegava perto de mim e começava a chorar. Eu olhava aquilo e falei, Deus, o Senhor está comigo realmente, o Senhor está no barco, vale a pena, a tempestade vem, mas o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, o príncipe da paz está conosco. Falei, Jesus, que coisa linda. Aí ele falou, tio, eu vou embora. Dei um abraço nele e falou, até hoje eu assisto as novelas da Record. Falei, até hoje o senhor assiste? Você que me falou. Estou até melhorando depois que eu passei a assistir. Aí dei um abraço nele, ele está com 60, quase 70 anos. Dei um abraço nele. Ele falou, não, você vai ficar para comer, que vai chegar mais gente. Aí eu quero que eles vejam você aqui. Aí eu escutei algo de alguém com uma vida totalmente diferente da nossa. Ele olhou para mim e falou, o maior orgulho que eu tenho de todos que já se passaram perto de mim é você. Eu era o segurança dele. Ninguém podia mexer com a família. E de repente ele falou, o maior orgulho foi você, porque você virou homem. Presta atenção, você quer ouvir alguma coisa? Você quer que Deus te dê um sinal de te honrando em alguma área? Não sai do barco. Fica com ele, porque tudo tem a hora que ele decide, está decidido. E o plano só pode se frustrar se você sair do barco. Aí muda tudo. Mas dentro do barco não. Dentro do barco é maravilhoso. Dentro do barco te traz responsabilidade. Dentro do barco você aprende a ter coragem. Dentro do barco você passa a se preocupar uns com os outros. Porque se afundar, afunda todo mundo, tá entendendo? Então fica no barco, se alguém pensar em desistir, segura na mão. Aí eu vou pular desse barco, eu vou sair. Não, fica comigo, fica aqui, vai dar certo, vai parar essa tempestade. Fica. Não deixa ninguém sair do barco. Nós somos o exército que mais perde soldado e abandona soldado. É o exército cristão, sabia disso? É o que mais abandona soldado ferido, é a igreja. É a igreja, porque está uma confusão. Quem é filho pródigo e quem é ovelha perdida. O pródigo é Deus que trata com ele, mas a perdida é responsabilidade minha e sua. Aí eu não sou pastor, é minha e sua. Porque a tua família, você dentro do barco, Deus vai resgatar ela através de você. Porque aquela navegação, para encerrar, ela tinha um destino, que era chegar lá em Gadara. Jesus tinha que testar aqueles homens mesmo. Porque quando ele chega lá em Gadara, ele se depara com um homem tomado por demônios. Um homem que perdeu a família. Um homem que tinha perdido tudo.
E eles viram o próprio diabo falando com Jesus. Então preste atenção. Antes de Deus entregar algo poderoso na sua mão, antes do Senhor entregar algo poderoso na tua mão, é natural acontecer uma tempestade. Por quê? Porque o diabo quer pôr medo, o diabo quer te ver desistir, para você não alcançar aquilo que já está no plano. O plano é salvação da família, fica firme, deixa a tempestade para lá. O plano é um novo trabalho, fica firme na onde você está, a porta vai abrir. Só não saia desse projeto, porque esse projeto é infalível. O projeto do nosso Deus é infalível. Amém? Se você pegar de Gênesis e Apocalipse, você vê o plano dele. O plano dele lá na queda de Adão e Eva. Ele tinha um plano. Acredito que o diabo olhou e falou assim: acabei com tudo. Quero ver quem governa a terra. É só eu, não. Ele tinha um plano. E um plano perfeito, que era Cristo. Quando Jesus morre na cruz e eu e você aceitamos ele, o governo vem na nossa mão de novo. Então não tenha medo. Olha para o teu irmão e fala: você nasceu para governar. Você nasceu para andar de cabeça erguida. Você nasceu para carregar dentro de você algo poderoso. No início ele falava com os homens, depois ele andou no meio dos homens, depois ele decide estar dentro de mim e de você. Ele não quer ficar longe de nós. Oh Jesus, Deus de maravilha. Você quer ser consolado? Chama ele. Parece que Deus não me ouve, porque talvez você não está parando a sua vida para chamar a atenção dele. Até o próprio Zaqueu quis chamar a atenção, subiu numa árvore para procurá-lo. Quando você vai procurar ele, ele já está do teu lado. Quem tem sede, vem e beba. Se você tem sede, está nessa noite, com certeza você está aqui porque você tem sede. Se coloque de pé. Aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, não há tempestade que ele não cesse. Oh Espírito Santo, curva a sua cabeça e olha a sua tempestade aí. Você está dentro de um barco. Olha a sua tempestade aí. Hoje é dia de você ver ele, acalmar ela, porque você tem que chegar em Gadara. Alguém precisa de você para ser liberto. Isso. Nada irá resistir enquanto adoramos. Enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus imutável é. O inferno não prevaleceu, nada irá me. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Você vai... Tu és na tempestade, eu é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome